A mufla, pessoal, para quem não conhece, é uma ferramenta que, em conjunto com o micro-ondas, converte as ondas emitidas por ele em calor bruto para qualquer coisa que esteja dentro dela. No trabalho com a vidrofusão, você consegue, com ela, facilmente fazer com que o vidro entre no seu estado de fusão, podendo, com isso, criar peças como essas aqui, por exemplo, usando um aparelho de micro-ondas comum no conforto da sua casa. E, pessoal, qualquer pessoa pode criar esses tipos de peças. Nesse vídeo eu vou te explicar o top 5 vantagens de usar a mufla. Então, em quinto lugar, uma grande vantagem de se trabalhar com a mufla é o fato dela ocupar pouco espaço. Pessoal, olha só o tamanho dela. Como você pode ver, é uma ferramenta bem pequena, que com ela você consegue criar já uma infinidade de peças, principalmente se você focar na linha de acessórios. Na minha opinião, a linha de acessórios é uma das áreas dentro da vidrofusão em que o retorno financeiro, caso você esteja buscando isso, é maior, mais alto e basicamente fácil de se fazer utilizando a própria mufla. Essa daqui ela tem somente 15 centímetros de circunferência. Ou seja, é uma ferramenta bem pequena. Então, dentro desse universo da vidrofusão, falando especificamente de fornos, eu não conheço um forninho de alta temperatura menor e mais compacto do que a mufla. E se compararmos ela com outras ferramentas que nós também utilizamos dentro da vidrofusão, o valor, o investimento necessário para adquirir uma dessa é bem baixo. E aqui a gente entra no quarto lugar, que é a questão da economia. E realmente, quando a gente utiliza a mufla, a gente economiza basicamente em 3 pontos principais dentro da vidrofusão, que é, como se comparado ao forno de alta temperatura, quando a gente fala em trabalhar com vidrofusão, automaticamente já vem a imagem do forno de alta temperatura. E para muitas pessoas, junto com a imagem, já vem o peso no bolso. Então, se compararmos o investimento com a mufla com o investimento em um forno de alta temperatura, enquanto a mufla hoje em dia está custando 180, 200, 250 reais, um forno de alta temperatura pode custar aí um valor superior a 3 mil reais. É claro que aqui eu estou falando as duas ferramentas novas. E o outro ponto aqui é a respeito do ateliê. Por quê? Por mais que a gente esteja trabalhando a mesma técnica, que no caso é a vidrofusão, um ateliê montado para se trabalhar usando a mufla tende a ser um pouco diferente de um ateliê montado para se trabalhar utilizando um forno de alta temperatura. Eu, com a minha experiência dentro da utilização desses dois materiais, eu percebo que em uma mesinha, vamos supor aqui como exemplo aquela mesinha de bar, a mesinha comum. Você consegue montar um ateliê inteiro em cima daquela mesa, caso você foque no uso exclusivo da mufla. Porque basicamente você vai precisar da mufla, do micro-ondas, um gabarito de corte, matéria-prima, além de um cortador e um alicate. Somente isso. E caso você queira utilizar pigmento, uma ou duas cores de pigmento, você já consegue criar uma quantidade muito grande de peças somente nesse espaço em cima de uma mesinha de bar. E o terceiro ponto aqui tem a ver com o consumo de energia elétrica. Pessoal, a minha mufla, os meus tempos não superam 10, 11, no máximo 12 minutos trabalhando com micro-ondas. E isso me dá um gasto por queima em relação à energia elétrica de entre 7 e 10 centavos somente. E em uma mufla, se eu crio um pingente para colar, onde esse colar eu vou vender por um valor aí médio de 100, 150 reais, olha só o tamanho do retorno financeiro que eu tenho. E aqui eu vou entrar no terceiro ponto, que é a questão da criação das primeiras peças. Então, se você tem essa vontade de entrar na vidrofusão e mesmo assim sente uma certa insegurança de já investir direto em um forno de alta temperatura sem saber ao certo se vai gostar ou não da técnica, se vai ou não se adaptar, a mufla talvez seja uma ótima opção para você colocar o pezinho na água. Por quê? Como eu já falei, ela pode ser utilizada em conjunto com o micro-ondas. O micro-ondas você já tem. Então você adquire essa ferramenta, pega ali uns caquinhos de vidro, não precisa talvez adquirir cortador nem alicate já nesse começo, pega ali uns caquinhos de vidro, monta ali uma pecinha, um Frankenstein, só para você testar, coloca no micro-ondas e inicia os ciclos e vê se com o resultado que você está vendo ali, com a sua inexperiência da primeira peça, se você realmente vai ou não gostar. Vai por mim, pessoal. Muitas pessoas iniciam dessa
dessa forma, gostam dos primeiros resultados e aí 1, 2 anos depois já estão com um ateliê muito grande e até dando aula. Então essa também é uma grande vantagem de se utilizar a mufla, que é a possibilidade de você criar suas primeiras peças já praticamente no primeiro dia. Em segundo lugar está o ROI, que é o retorno sobre o investimento. A gente sabe que para você iniciar na vidrofusão você tem que fazer um certo investimento, a não ser que você conheça alguém que tem um ateliê que você possa usar de forma gratuita. Caso contrário, você tem que fazer um investimento inicial, seja em conhecimento, seja em ferramentas. Falando de investimento, a gente sabe que a ferramenta mais cara dentro da vidrofusão talvez seja o forno de alta temperatura. Se você focar no uso da mufla, a mufla, como ela tem um valor relativamente baixo, entre 180 e 250 reais, você consegue fazer um investimento baixo nessa ferramenta e com ela, como eu falei anteriormente, se você focar na criação de acessórios, que na minha opinião é a área dentro da vidrofusão ou uma das áreas dentro da vidrofusão em que o retorno financeiro é bem maior, pode ver que muitos artesãos que antes trabalhavam com vidro importado, com vidros mais nobres, eles começaram a migrar para a mufla e começaram a criar somente acessórios. Por quê? Você necessita de pouca matéria-prima, poucos insumos, é rápido de fazer, é fácil de fazer e em questão de 1 hora você já tem uma peça pronta, desde o momento em que você colocou ela na mufla para fazer a fusão até o momento que você já retirou ela prontinha ali para venda. Então, por exemplo, essa peça aqui é uma peça simples de se fazer, qualquer pessoa pode fazer, inclusive tem material gratuito nosso aqui no canal em que eu mostro passo a passo como você pode fazer esse modelinho aqui de peça e que em uma mufla pequena como essa daqui, por exemplo, cabem pelo menos 2 pingentes exatamente como esse daqui que eu estou mostrando. E por que eu estou falando isso e mostrando esses modelos de colares? Por quê? Porque para mim fazer esse pingente aqui, por exemplo, eu acho que você já deve estar cansado de ver esse modelo aqui, mas eu gosto sempre de utilizar ele como exemplo porque é algo simples e fácil de fazer. Então esse modelinho aqui de pingente, por exemplo, você gasta cerca de 8 centavos de energia elétrica para você produzir ele. Em insumos, você vai gastar cerca de 10, 15 centavos de pigmento. A base dele você vai investir ali em cerca entre, hoje em dia, 8 e 12 reais. Você monta o colar e esse modelinho aqui ele pode ser facilmente vendido por 150 reais. Ah, Evandro, eu não compraria. Você não compraria porque talvez esse modelo não converse com você. Mas pensa em um modelo que você compraria, o que você pagaria 150 reais. Geralmente, esses que você pagaria, você tende a ter uma facilidade maior, não somente de fazer esse modelo, mas também de vender. Então, dentro da vidrofusão, focando na criação de acessórios usando a mufla, o ROI é uma grande vantagem de se trabalhar usando essa ferramenta. E, em primeiro lugar, ela pode ser um trampolim para você adquirir um forno de alta temperatura. E, pessoal, a partir desse ponto, talvez eu esteja falando mais com pessoas que querem montar um ateliê maior utilizando um forno de alta temperatura e hoje em dia não tem condições financeiras de adquirir um. Você adquirindo a mufla, como eu falei no tópico anterior do ROI, você pode iniciar seus trabalhos criando acessórios ou outros produtos que são vendáveis, que realmente você veja que ou na sua região ou nos grupos que você participa, ou até mesmo na internet, ele tem um retorno financeiro bem bacana. Você pode começar a produzir ele, vai juntando um certo recurso financeiro para posteriormente, após adquirir um forno de alta temperatura, você aumentar o seu leque de produção. O seu leque de produtos, na verdade. Ah, Evandro, mas isso é muito fácil falar. Sim, pessoal, talvez seja muito fácil falar, mas mais fácil ainda quando você já fez esse caminho, já traçou já fez essa trajetória e sabe exatamente do que você está falando. Por exemplo, vou pegar aqui o retorno sobre investimento, o ROI. Basicamente, esses modelinhos aqui de colar. Você acreditando ou não, esses modelos de colar podem ser vendidos por pelo menos 100 reais. Cada queima utilizando uma mufla pequena como essa daqui, você consegue fazer pelo menos 2 pingentes como esse daqui. Se, por exemplo, em um único dia você faz 10 queimas, você investiu somente em energia elétrica ali, uns R$1, no máximo R$1,50. Então nessas 10 queimas você criou ali 10 pingentes. Se cada um desses pingentes você monta um colar e vende cada um a 120 reais, sendo que os 20 reais foi de material que você comprou para produzir a base, pensa só, você
teoricamente você teve um retorno de R$1.000 em um único dia. É claro que você tem que vender, tem que encontrar seu público. Existe todo um planejamento que você deve fazer para que você produza o produto correto para o público que realmente vai comprar. Supondo que você já fez isso, tem vídeo aqui no canal onde eu explico certinho como você faz isso, você vende com mais facilidade. Em 3 dias você tem ali produtos capazes de te dar um retorno de R$3.000. Em 5 dias, R$5.000. Se você encontra um forno novo ou até mesmo usado com um valor de R$4.000, R$4.500, R$5.000, concorda comigo que à medida que você vai ganhando um público utilizando a Mufla, as chances são que em pouquíssimo tempo você, com esse retorno que você está tendo com essa produção, você vai conseguir não somente adquirir um forno de alta temperatura, mas também adquirir outros materiais que vai possibilitar com que você crie ainda mais produtos ou talvez até aumente a sua produção, gerando assim um retorno maior. Ou seja, aliás, tem muitas outras vantagens de se utilizar a Mufla. Aqui eu foquei somente nessa 5. O que você achou? Mudaria alguma coisa? Tem alguma coisa para acrescentar nessas informações que eu trouxe aqui? Deixa aqui no campo dos comentários. E caso você queira aprender a vitrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, o link do livro digital e também livro físico Vitrofusão Arte no Micro-ondas vai estar aqui na descrição. Nele eu explico como que você pode criar não somente peças como essas que eu expliquei nesse vídeo, mas uma linha completa, uma quantidade muito grande de outros projetos que você pode estar executando ainda hoje no conforto da sua casa. O link vai estar aqui na descrição. E aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!